Muito boa tarde a todos os que agora se ligaram para falar connosco, que já estão a acompanhar este conjunto de conferências tão essenciais para os dias de hoje através desta plataforma. E, acima de tudo, muito boa tarde e um agradecimento especial àqueles que hoje vão ajudar-nos a descobrir um bocadinho mais sobre o que são os biocombustíveis e o seu papel essencial nesta transição energética. Por isso, sem mais demoras, porque só temos 40 minutos, apresento a Cristina Correia, que é a diretora de inovação da PRIO. Depois temos também o João Vieira, que é diretor para Estratégia e Inovação da Carris. E, finalmente, the last but not the least, Carlos Martins é gestor de unidade do Grupo Naveiro Delta Cafés. Todos eles estão envolvidos num projeto pioneiro, um projeto que apresenta, não é a solução, mas pode vir a ser uma das soluções no que diz respeito a esta transição para os biocombustíveis e para aquilo que nós chamamos as alternativas sustentáveis e renováveis, que são o verdadeiro grito de alerta para os tempos que correm, numa altura em que sabemos que tudo se esgota e que é essencial encontrarmos outros modos de termos poder, energia, subsistência para que o mundo não pare e que, acima de tudo, não acabe. Por isso, vou chamar já a Cristina Correia a esta conversa, porque a Cristina será a pessoa melhor do que ninguém para explicar a pessoas leigas como eu e, obviamente, para aqueles que já sabem muitíssimo sobre o tema, afinal de contas, nesta panóplia de biocombustíveis, qual é a grande diferença entre um ecodiesel e um zero diesel? Muito obrigada, Rita, pela pergunta, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje a discutir com dois importantes clientes da PRIO este tema tão relevante para o país e para as empresas nacionais, que é a transição energética. Ora, os biocombustíveis avançados são, no fundo, a base destas soluções que a Rita referiu, o ecodiesel e o zero diesel, que são dois combustíveis desenvolvidos e comercializados pela PRIO, que têm como base, então, estes biocombustíveis avançados que dão tema a esta mesa redonda. Mas, afinal, o que são biocombustíveis avançados? São biocombustíveis produzidos a partir de matérias-primas residuais, ou seja, fruto de economia circular. Isto de uma forma muito simplificada. E surgem como contraponto aos biocombustíveis convencionais que são produzidos a partir de recursos virgens. Ora, o ecodiesel é um gasóleo que tem uma incorporação de 15% de biodiesel avançado, portanto, fruto de economia circular, que acarreta uma redução de gases com efeito de estufa que pode chegar aos 18%. É um combustível que foi desenvolvido a pensar numa solução universal, portanto, que cumpre toda a especificação técnica de um gasóleo convencional. Como tem mais esta percentagem de biodiesel do que o gasóleo simples ou aditivado, que normalmente tem até 7%, tem aqui este caráter mais renovável, mas cumprindo todos os parâmetros técnicos. Porque é aqui uma solução universal que já está disponível numa série de postos de frio. O zero diesel é o nome comercial do nosso biodiesel avançado. Portanto, é uma alternativa com mais impacto a nível da redução de emissões de gases com efeito de estufa, da ordem dos 84%. É uma solução que é compatível com cerca de 20% a 30% da frota de pesados nacional e que permite, de facto, desde o primeiro dia, ter aqui um impacto superior nas frotas. Quer um, quer outro, tem aqui também benefícios para a nossa saúde, porque quer um, quer outro conduzem a reduções das emissões a nível de partículas, no tubo de escape, que são bastante nefastas para a nossa saúde. O que é curioso porque não só acabam por beneficiar todo o mundo, ou seja, todo o nosso sistema natural em que vivemos, como a nossa própria saúde. Isto é tudo é um grande sistema com subsistemas, não é? Mas, ao que parece, já se verificou que, de facto, a emissão permite que algumas pessoas com determinadas patologias relacionadas com o sistema respiratório beneficiem bastante com esta alteração em veículos que circundem as suas áreas. Só uma pergunta um bocadinho mais específica para quem de facto percebe muito pouco disto. Porquê que se designam por avançados? Os biocombustíveis, porquê avançados? O avançados tem a ver com esta mudança de paradigma face à origem de matérias-primas que se começou por utilizar na produção de biocombustíveis e damos esta designação aos biocombustíveis produzidos a partir de resíduos, como por exemplo os óleos alimentares usados, mas não só.
Na Prio trabalhamos numa série de outras matérias-primas residuais. Talvez por isso tenham pedido a um parceiro que utilizasse, sem dúvida nenhuma, determinado tipo de veículos que fossem, ou que fosse possível, dada a sua circulação, começar a fazer uma análise mais profunda e intensa sobre este tipo de combustíveis, o impacto que tem no ambiente, mas também nos próprios veículos, e por isso eu chamo aqui à conversa o caríssimo João Vieira, que é o diretor de Estratégia e Inovação da Carris. A Prio tentou então tentou e conseguiu associar-se à Carris para um projeto que, João, eu ia lhe pedir a si mesmo que nos explicasse que projeto foi este e o que é que foi posto em cima da mesa. Olá, antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite para estar presente nesta sessão. De facto, isto foi um projeto que é importante começar por dizer que surge enquadrado numa estratégia global da Carris de transformação energética e descarbonização da sua frota, que talvez seja mais visível a componente da alteração tecnológica, ou seja, talvez seja mais fácil para as pessoas, sobretudo para aquelas que vivem ou trabalham ou usufruem da cidade de Lisboa, porque vêm circular na cidade autocarros, autocarros elétricos. Essa é talvez a parte mais visível da estratégia, mas este projeto é também muito importante, porque ele, no fundo, o que nós fizemos foi pegar em autocarros que já estavam na nossa frota e, portanto, como disse a Cristina Correia, e muito bem, logo no primeiro dia, simplesmente alterando o combustível que é colocado nesses veículos, permitiu-nos reduzir a nossa pegada carbónica e, portanto, o nosso impacto em termos de alterações climáticas num montante muito substancial, ou seja, mais de 80%. Portanto, estamos a falar aqui de um impacto muito significativo que surge desde o primeiro dia, portanto, sem necessidade de grandes concursos públicos de aquisição de veículos, que demoram o seu tempo, também demora o seu tempo o fabrico, a entrega dos veículos, a implementação na nossa operação. Portanto, eu acho que é um projeto que, em termos de tempo de execução, é muito rápido, digamos assim. Em termos de complexidade de implementação, tem os seus desafios e portanto, fizeram parte do projeto. E se posso deixar aqui alguns detalhes, o que nós fizemos foi, numa primeira fase, nós implementámos, nós tínhamos uma rota que costuma normalmente operar com 6 autocarros, e o que fizemos foi colocar 3 autocarros que estavam a operar com este combustível e 3 autocarros que estavam a operar com o nosso diesel tradicional, o que compramos como qualquer outro cliente de retalho. Eles estiveram a operar durante alguns meses e, portanto, isto permitiu-nos perceber uma coisa muito importante, que era que os autocarros que utilizavam o biodiesel produzido a partir dos óleos alimentares usados não tinham problemas mecânicos de maior, não havia cheiro a batatas fritas, que é uma caricatura, mas é uma caricatura curiosa porque houve altura no passado em que havia relatos desse tipo de situações. Obviamente nada disso aconteceu, correu muito bem e, portanto, a única coisa que podíamos ter feito era dar o passo seguinte, foi passar de 3 para 6 veículos e passámos a ter a operação de uma linha durante um período de um projeto piloto, completamente alimentada a partir deste combustível que tem grandes benefícios ambientais aos quais a Carris tem muito interesse em associar-se. Curiosamente, a implementação deste projeto não foi difícil, porque não foi necessário fazer uma adaptação mecânica, digamos assim, ou de outro tipo de componentes nos veículos, mas depois como é que se passou a fazer a monitorização? Não é com a saída de tubo de escape, não é? Eu gostava que nos explicasse um bocadinho isso. Não, de facto não é através da monitorização ao nível dos gases que saem no tubo de escape, porque o grande benefício da utilização, portanto, destes biocombustíveis, e se calhar a Cristina Correia até poderá falar um pouco mais sobre isso, é numa perspectiva de ciclo de vida, ou seja, aquilo que acontece é que nós, na verdade, estamos a consumir, digamos, um diesel que é bastante semelhante nas suas características ao diesel convencional, simplesmente, em vez de ser oriundo, digamos assim, de uma captação petrolífera e consequente refinação, ele é oriundo de um processo de reciclagem de um produto, neste caso o óleo alimentar usado, que já tinha tido um impacto carbónico, já tinha tido uma vida. E, portanto, daí haver uma grande redução ao nível das emissões de gases com efeito de estufa, porque isto, de facto, para quem não está tão por dentro destes temas,
pode ser complexo de perceber, mas de facto o dióxido de carbono é um poluente muito especial, porque ele tem um impacto global e um impacto ao longo do ciclo de vida. Portanto, se de facto aqueles óleos alimentares iam para destruição, no fundo todo o CO2 que estava associado à sua produção e utilização já tinha sido libertado e já estava contabilizado. Nós estamos-lhes a dar uma segunda vida e, portanto, como digo, a Cristina Correia provavelmente estará mais por dentro destes temas, mas acho que não estou a dizer nenhuma asneira, e nós, ao longo da vida, conseguimos de facto poupar naquilo que é a análise de ciclo de vida de um combustível, digamos assim. E eu às vezes dou este exemplo porque às vezes pode acontecer, e este acho que é um exemplo disso, haver um autocarro ou um carro que está a emitir pelo tubo de escape gases, e nós se calhar até os conseguimos ver, se estivermos atentos, e que tem um impacto climático, digamos assim, do ponto de vista de CO2 muito baixo, porque se calhar aquele combustível, lá está, resulta de reciclagem de resíduos, e podemos ter um carro, por exemplo, elétrico ou a hidrogénio, sem quaisquer emissões locais, portanto nós não estamos a ver nada a sair de nenhum tubo de escape, mas na verdade se aquela energia, por exemplo, foi produzida a partir do carvão, nós felizmente em Portugal praticamente já não produzimos energia a partir de carvão, mas se aquela eletricidade tivesse sido produzida a partir de carvão, se calhar tinha um grande impacto do ponto de vista carbónico. Portanto, isto é difícil de explicar, mas eu espero que com esta explicação possa ajudar as pessoas a perceber que de facto estamos aqui a olhar para o ciclo de vida de um produto, desde o momento em que ele nasce, digamos assim, pode ser por extração, até ao momento em que ele tem a sua utilização final, no nosso caso, através da combustão no motor dos nossos autocarros. Se calhar então eu pergunto à Cristina se ficou aqui alguma coisa por dizer por parte do João no que diz respeito a esta monitorização e também depois relativamente a este resultado inicial que alcançaram. Cristina, o João explicou bem? Explicou muitíssimo bem. Acho que, pelo menos eu acho que não ficou aqui nada por dizer. Se tiverem curiosidade sobre os impactos deste projeto, podem ir a um site que se chama movidabiodiesel.pt, que tem todos os impactos que foram sendo medidos ao longo do projeto. Só para terem uma ideia, só a mudança de uma carreira, da Carris, os tais 6 autocarros que o João referiu, conduziram a um impacto de 500 toneladas de CO2 equivalente que foram evitadas. Foram corridos mais de 300 mil quilómetros. Os números estão todos no site, se quiserem consultar, penso que pode ser interessante para os mais curiosos perceberem o projeto, mas o João explicou muitíssimo bem. Cristina, já agora, e porque provavelmente algumas das pessoas terão esta dúvida, este combustível com o qual a Carris fez este projeto é um combustível que, inclusivamente, está disponível para qualquer condutor, motorista em Portugal? O zero diesel, não. O zero diesel, por questões legais, não se encontra à venda nos postos de abastecimento. O ecodiesel, que tem os tais 15% de biodiesel, esse sim já pode ser adquirido por qualquer condutor que tenha um veículo a gasóleo numa série de postos da rede Prio. Mas já falamos sobre esse outro projeto que diz respeito à Delta. Eu vou voltar aqui ao João, porque no fundo aquilo que lhe pergunto é quais eram as expectativas, não, agora estou a ver aqui o Carlos, mas ainda não vou falar consigo, Carlos. mas olha, tem uma grande verdade em cima da sua cabeça, o café sabe a vida. Mas vou perguntar ainda ao João, quais eram as expectativas quando foi apresentado este projeto, se tinham uma expectativa se calhar um pouco mais modesta, digamos assim, ou se depois, com a aplicabilidade na Carris, acabaram por superar as vossas expectativas e encontrar conclusões que não estavam à espera, João? Certo, obrigado pela questão. De facto, eu distinguiria aqui três aspectos que me parecem importantes de sublinhar. Em primeiro lugar, a expectativa relacionada com a validação da tecnologia, por assim dizer, com o comprovar que, de facto, que a alteração do combustível não ia ter um impacto negativo naquilo que é o desempenho dos veículos. E isso foi completamente atingida. Ou seja, ela não foi superada porque a nossa expectativa naturalmente não era que os veículos não andassem com este combustível, porque senão não teríamos feito o piloto. Mas cumpriu-se. Portanto, digamos que as expectativas, aqui, os receios não se vieram a concretizar e, portanto, nessa perspectiva,
o projeto atingiu aquilo que esperávamos e foi extremamente positivo. Depois existia também aqui uma expectativa relativamente ao acréscimo de consumo de combustível que resultaria da utilização deste tipo de tecnologia. Porque nós sabíamos da bibliografia que haveria um ligeiro aumento do consumo de combustível, aí a expectativa acabou por ser ligeiramente superada, ou seja, não foi tão elevado como aquilo que nós tínhamos lido na bibliografia, talvez porque os académicos habitualmente são conservadores, possivelmente, mas a verdade é que aí tivemos uma surpresa positiva, ainda que efetivamente há um consumo ligeiramente superior àquele que se verifica com o combustível normal, digamos assim, mas que é perfeitamente expectável e dentro dos limites esperados, até um bocadinho abaixo, como referi. Finalmente, onde eu acho que tivemos a surpresa mais positiva foi precisamente no impacto que teve no público. Teve um impacto muito positivo, portanto, ele foi muito bem recebido pela população. Nós fizemos alguma comunicação, através, por exemplo, da decoração dos veículos, e aqui o grande objetivo desta comunicação é sensibilizar a população à reciclagem dos óleos alimentares usados. E acho que isso foi muito conseguido e, portanto, todos os indicadores que temos, quer nós, quer a PRIO, foram bastante positivos. E é precisamente por isso que estamos a trabalhar em conjunto no sentido de dar seguimento a este projeto, precisamente dando-lhe aqui uma componente de recolha, digamos assim, dos óleos alimentares usados, que obviamente não é a especialidade da Carris, mas que a PRIO vai trabalhar com certeza com o município de Lisboa, e que é aqui importante porque permite capitalizar, no fundo, aquilo que é a imagem que a Carris tem na cidade, porque os nossos autocarros andam por aí, são vistos pela população, e acreditamos que estes exemplos podem de facto atrair a atenção das pessoas para a necessidade de fazerem estes pequenos gestos do dia a dia que passam por reciclar uma matéria-prima que ainda pode perfeitamente ser valorizada e com isso ajudar-nos a combater a atual crise climática. Então, já vamos voltar a falar sobre este projeto, principalmente no que diz respeito a quem tem empresas e, obviamente, tem preocupações financeiras que são perfeitamente legítimas, mas vou chamar à conversa então o Carlos Martins, que é o gestor de unidade do grupo Nabeiro Delta Cafés, porque no que diz respeito aos cafés Delta, o projeto foi um bocadinho diferente. Não estamos a falar então do zero diesel, não é? Estamos a falar especificamente do ecodiesel. Por isso, Carlos, a sua experiência de ter entrado neste projeto, de ser aliciado para este projeto, para que todos os veículos que fazem distribuição dos cafés, não todos, já sei que não foram todos, pudessem experimentar este combustível, como é que aconteceu? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo vosso convite. É uma honra para a Delta Cafés poder dar o seu contributo, digamos, na discussão destas matérias. Somos particularmente sensíveis. Vamos lá ver. O grupo Nabeiro Delta Cafés tem em marcha há vários anos um conjunto de projetos ligados à economia circular e ao desenvolvimento da sustentabilidade. Aí temos em conjunto com a PRIO, temos um ADN muito parecido, temos em marcha alguns projetos, já tínhamos, digamos, olhado àquilo que poderia ser a segunda vida da borra do café, como é conhecido, temos um projeto de produção de cogumelos e fertilizantes a partir da borra do café, e este foi mais um projeto para o qual nós fomos imediatamente sensibilizados, na medida em que temos uma frota de grande significado, mais de 200 viaturas, e, portanto, já estávamos procurando como olhar para 2030, reduzindo de forma significativa a nossa pegada carbónica e, portanto, tudo aquilo que viesse, obviamente, seriam boas notícias no quadro dos nossos projetos. Aí, em conjunto com a Cristina e com a equipa da PRIO, detalhámos, discutimos muito, porque aplicar um novo combustível em diferentes tecnologias automóveis, obviamente não é um desafio fácil. Montámos duas tipologias de testes, uma para
viaturas ligeiras de mercadorias, vulgo carrinhas de distribuição, e um outro projeto para viaturas pesadas, estamos a falar de viaturas entre 19 e 24 toneladas, que obviamente nos preocupariam quanto a várias componentes. Primeiro, a eficiência tecnológica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o consumo de combustível. E depois, se confirmava ou não aquilo que era a nossa procura e o nosso desejo, que era a redução efetiva das emissões. Começámos muito devagar. Cristina gostaria que nós fôssemos bastante mais rápidos. Nós somos conservadores até certo ponto, gostamos de dar passos seguros e quando começámos a dar os passos, começámos a ter algumas verificações e nós conseguimos medir que todas as nossas viaturas, ou pelo menos as viaturas que estão envolvidas nos testes, têm centralinas apropriadas que nos permitem medir uma série de indicadores, que vão desde os consumos até às emissões de CO2. Falo concretamente de uma aplicação da CareTrack que equipam as nossas viaturas ligeiras e o Fleetboard da Mercedes, que ocupa as nossas viaturas pesadas. Bom, não falarei ainda sobre os resultados. Os testes estão a decorrer de forma francamente positiva. Até porque é algo muito recente, não é, Carlos? É muito recente. Mas, de qualquer forma, digamos, quando chegar o seu momento, partilharemos esses resultados. Mas, para já, posso-vos dizer, são extremamente animadores. Tanto que dobrámos o número de viaturas envolvidas nos dois testes. Por agora, estamos a chegar a uma primeira conclusão um pouco diferente daquilo que o João referia há pouco. Primeiro, não temos aumento de consumo, não ganhamos médias de consumo, é verdade. Mantemos, grosso modo, a mesma tipologia de consumo, mas a boa surpresa é que se estão a confirmar as reduções de emissão de CO2. Nós tínhamos, nos últimos 2 anos, com a adoção de parte da frota elétrica, conseguido uma redução de 20% nas emissões de CO2 para toda a nossa pegada. Este teste e esta possibilidade de alargamento a mais viaturas vai nos permitir dar um passo de muito significado nos próximos anos, na medida em que se estão a confirmar por agora, em todas as viaturas envolvidas no teste, reduções de emissões que vão de 5% a 18%. Isso considera que foi aquilo que mais vos surpreendeu até agora? Sim e não. Sim, pelo positivismo deste resultado. O que mais nos surpreendeu, porque havia aqui um conjunto de preocupações, não gostava de entrar em grandes detalhes técnicos, mas, obviamente, aplicar um combustível deste tipo em viaturas de elevado valor económico, sem uma rede, sem ter uma garantia absoluta da sua plena adaptabilidade. E daí nós não entramos com toda a tipologia de viaturas. Nós entramos com viaturas Euro 3, Euro 4 e Euro 5. Ainda não entramos, é o próximo passo que a Cristina tanto quer que nós demos, mas tal atitude conservadora e de seguranças, continuamos a estudar, continuamos a fazer pequenos testes, mas aquilo que mais nos surpreendeu foi aquilo que vulgarmente muitos diziam é lixo. Nós acabamos por verificar que esse lixo não afetou a tecnologia e talvez essa seja a principal observação, o principal fundamento que nos leva a poder dizer vamos dar mais passos em frente. Ao mesmo tempo, naturalmente, aparecer um conjunto de viaturas com reduções de emissões de 18% é um passo muito significativo. Recordo que nós, nos últimos 2 anos, investimos na mudança de tecnologia, portanto, na adoção de carros elétricos, investimos em 125 viaturas elétricas e, com isso, conseguimos reduzir a nossa pegada carbónica em 20%.
com este combustível, eventualmente não teremos que investir em nenhuma viatura, porque essas já cá estão, mas teremos, com a adoção deste combustível, uma redução que se aproxima claramente dessa mesma dimensão e agora para toda a frota. Obrigada. Já vamos falar um bocadinho sobre o que é que se prevê, talvez a médio e longo prazo. Por isso eu perguntava aqui à nossa Cristina uma curiosidade, que é de facto o Carlos utilizou esta expressão, o lixo. O lixo, afinal, não é lixo. O lixo, afinal, tem uma segunda oportunidade, tem uma segunda vida e, contra todas as expectativas, o lixo não danifica os veículos. Como é que isto se explica? É uma forma interessante de pôr a questão, mas é verdade. A economia circular é uma tendência em vários setores da economia e transversal a várias indústrias, não é? E nós já estávamos habituados a terem vários produtos que eram feitos a partir de plástico reciclado, não é? Sem com isso comprometer a funcionalidade do produto final. E no fundo é isso que se passa aqui. Nós, ao darmos esta segunda vida, por exemplo, ao óleo alimentar usado, que ainda por cima é um poluente grave para os meios aquáticos, o que fazemos o que é que nós fizemos? Como é que nós transformamos uma fábrica de biodiesel convencional numa fábrica de biodiesel avançado? Naturalmente tivemos que investir numa série de adaptações, foram vários anos com incorporações crescentes a fazer testes, quer a nível laboratorial, quer pré-industrial, quer depois a nível industrial. Portanto, adaptámos o nosso processo para garantir sempre um ponto fundamental, que o biodiesel à saída da fábrica de Abril cumpra a norma europeia de qualidade. E isso não mudou. Desde que nós começámos a produzir em 2007, que o biodiesel que sai da nossa fábrica cumpre a mesma norma, com a evolução que ela foi tendo, obviamente, ao longo dos anos. E esse é o princípio com que fazemos com segurança e promovemos estas soluções de transição energética baseadas em biocombustíveis avançados. Pronto, sem dúvida nenhuma que a experimentação e a investigação e, acima de tudo, a experiência laboratorial aqui tem sido fundamental para o avanço da PRIO. Por isso, se calhar, até acho que é a oportunidade para falar um bocadinho deste hub criativo do Beato, que também vem de uma outra parceria, isto são casamentos felizes, desta vez ou novamente com a Carris e a PRIO. Como é que surgiu esta ideia de criar este laboratório vivo que é dedicado à sustentabilidade? Sim, é isso mesmo. Nós fomos convidados, fomos desafiados aqui pela Carris, dando continuidade ao projeto anterior, para integrarmos o conjunto de empresas que se associou à Câmara Municipal de Lisboa neste laboratório vivo para a sustentabilidade, que portanto, estes laboratórios vivos são financiados por um mecanismo que se chama EA Grants, é um mecanismo de financiamento europeu a que nos candidatamos e que tem que obrigatoriamente envolver municípios. Nós fomos aqui convidados a integrar este consórcio e o que pretende criar é de facto uma zona de experimentação, uma zona da cidade, neste caso é o Hub Criativo do Beato, que está em desenvolvimento na cidade de Lisboa, em que é o objetivo demonstrar uma série de tecnologias, uma série de produtos, de serviços que contribuem para a maior sustentabilidade das cidades a vários níveis. A atividade que temos com a Carris tem como principal objetivo demonstrar a redução de emissões nos transportes públicos, com o que se vai chamar o Beato Biobus, que é uma iniciativa que, no fundo, o que é que nós vamos fazer? Vamos promover a recolha de óleos alimentares usados no Hub Criativo do Beato e na zona envolvente, vamos processá-los na nossa fábrica e vamos fornecê-lo para entregá-lo à Carris para que o possa utilizar nesta linha, ou nesse shuttle, penso que não está definido, que vai circular ali também e vai servir a zona do Hub Criativo do Beato. Mostrando mais uma vez a possibilidade de o mesmo autocarro de sempre, não é? Porque serão ativos que a Carris já dispõe hoje, se tornar mais sustentável, não é? Contribuindo para a redução de emissões com gases de efeito de estufa na cidade de Lisboa. Isto é até quase irónico haver no Beato um laboratório de energia sustentável, porque as pessoas mais antigas como nós vão se lembrar de uma famosa peça de teatro que era Há Petróleo no Beato, não sei se recordam disto, mas isto é quase irónico, uma valente coincidência do destino. Cristina, relativamente a este hub que está a ser criado, há outras empresas que começam a ter muito interesse na associação e em querer criar também convosco laços de parceria.
Sim, sim. Felizmente, nós temos tido procura de soluções de transição energética por parte de empresas dos mais diversos setores. Desde grandes transportadores, quer de transporte urbano, quer de transporte de mercadorias, até empresas mais pequenas, familiares, que têm, de facto, junto da PRIO, procurado soluções que lhes permitam começar a descarbonizar, no fundo, a sua atividade, a reduzir a sua pegada carbónica, como dizia há pouco o João. De facto, a vantagem destas soluções que falamos aqui hoje é o poderem ajudar as empresas neste processo de descarbonização aqui e agora, nós costumamos dizer, estão disponíveis, podemos usá-las com a tecnologia existente. Naturalmente que a PRIO está a trabalhar outras soluções, estamos no elétrico desde a primeira hora, hoje só fornecemos elétrico verde, temos projetos na área do hidrogênio, portanto também os nossos clientes que nos procuram sabem que hoje temos estas soluções de biocombustíveis avançados, não é? E que vamos acompanhá-los neste caminho de descarbonização e com, no fundo, desenvolvendo várias soluções que são, no fundo, complementares. Inclusivamente, há pouco, quer o Carlos, quer o João, o João referia que, em termos de economia, não é uma coisa que se verifique enormemente, porque, inclusivamente, até é um combustível talvez um pouco mais caro. O Carlos, basicamente a mesma coisa, mas obviamente que compensa em termos ambientais, mas há, por exemplo, uma outra experiência que é muito visível, quer a redução, e neste caso a compensação ecológica, quer a redução económica nos gastos, e eu falo especificamente do EcoBunker, ou bunker. No caso das embarcações, aqui a utilização deste combustível mais sustentável acabou por, e não querendo já retirar qualquer conclusão eu própria, mas por vos levar a esta evidência que há uma redução do consumo e com o mesmo resultado. Sim, sim. Eu penso que esta entrada da PRIO aqui na descarbonização do setor marítimo foi para nós natural, não é? Tirando partido do que tínhamos vindo a desenvolver para o setor rodoviário e tendo em conta todas as regulamentações, todas as tendências também a nível europeu e mesmo mundial da descarbonização do setor marítimo, internamente procurámos desenvolver um produto que pudesse então, digamos, fazer o paralelo com o nosso ecodiesel, que o nosso parceiro Delta está a utilizar. Qual foi o princípio de desenvolver este produto? Foi procurar uma solução que cumpra a especificação do tradicional, que se chama marine gasóleo, portanto, gasóleo marítimo, portanto, cumprindo todos os parâmetros técnicos dessa especificação, portanto, garantindo que pode ser usado numa embarcação que já trabalha com este tipo de combustível, e contribuindo desde logo então para uma redução de gases com efeito de estufa, lá está, na ordem dos 18%. Naturalmente, e em paralelo com o que fizemos no rodoviário, nós fizemos também testes em laboratórios e bancos de ensaios, neste caso específicos para o setor marítimo. E os resultados foram francamente positivos, digamos até com melhores resultados em termos de redução de consumo do que no setor rodoviário, porque os motores têm algumas especificidades, não só o motor, mas o regime em que trabalha, e chegamos aqui a reduções que em certos regimes e para cargas altas podem chegar aos 10% de redução de consumo. Nós estamos neste momento, para quem não sabe, a sede da PRIO é no Porto de Aveiro, situado na Gafanha da Nazaré, aqui no distrito de Aveiro. Portanto, para nós também foi natural aproximarmos do Porto de Aveiro para promovermos, começarmos na nossa casa, não é? A ajudar à sua descarbonização, e temos uma série de projetos piloto também a decorrer, e penso que brevemente também poderemos comunicar ao público resultados, quer do banco de ensaios, quer depois já de testes em ambiente real. João, falando aqui da experiência da Carris, não é fácil encontrar uma solução sustentável, mas que seja financeiramente apelativa. Como é que se faz esta gestão, este equilíbrio entre aquilo que é benéfico para o ambiente e aquilo que é possível para que uma empresa sobreviva, na verdade, para que uma empresa sobreviva? Eu sei que há um bem maior, sem dúvida nenhuma, que é garantir e salvaguardar o futuro daqueles que estão
por vir, mas como é que se gera isto? Numa empresa como é a Carris, por exemplo? Certo, eu acho que cada vez mais começa a haver um certo alinhamento entre aquilo que é o chamado benefício ecológico e também o benefício económico, porque existem cada vez mais uns incentivos ou uma política de impostos ou regulamentação que a isso conduz, digamos assim. Ainda assim, este é um desafio relevante, portanto, nós sabemos que muitas das novas tecnologias têm ou um custo adicional, por exemplo, de investimento, como é o caso, é por isso que, por exemplo, que a Carris beneficia de apoios públicos quando adquire um autocarro elétrico ou um autocarro a gás natural, é porque existe ali um sobrecusto associado àquela tecnologia que é mais limpa, mas também é menos madura no mercado e, portanto, nessa perspectiva tem ali um sobrecusto que acaba por se refletir não só para a Carris, mas também, neste caso, com algum apoio público que nos permite ultrapassá-lo ou minimizá-lo, digamos assim. Depois existem outras tecnologias, digamos assim, como é o caso desta tecnologia do biodiesel, que não tem esse sobrecusto ao nível do investimento, o que é extremamente positivo, porque podemos utilizar exatamente os mesmos veículos, quem sabe até lhes possamos prolongar o ciclo de vida, porque estamos a permitir que eles tenham um desempenho ambiental mais favorável, mas que podem ter um subcusto ao nível dos custos operacionais e, portanto, existe necessidade de procurar formas, digamos assim, de minimizar esse subcusto. E também foi um pouco isso que nos motivou tanto a participar no projeto Hub Criativo do Beato, que já aqui falámos, porque, de facto, quando nós começámos a ver aquilo que eram as ideias do município de Lisboa, da Agência de Energia e da Startup de Lisboa para o projeto, eu acho que foi mais ou menos imediato pensar que era um projeto onde iria assentar muito bem aqui a nossa experiência com a PRIO, com o biocombustível. Porquê? Porque era um projeto que visava melhorar o desempenho ambiental, portanto um foco muito significativo no combate às alterações climáticas. Era um projeto que também queria promover a economia circular e, portanto, assentava aqui que nem uma luva. E, finalmente, era um projeto que pretendia envolver a comunidade e dinamizar o contacto com a comunidade local. E, portanto, nós não estamos à procura de petróleo no Beato, felizmente ou infelizmente, porque, na verdade, se calhar daria jeito de ter petróleo no Beato, mas, por outro lado, também sabemos, e ainda no outro dia a Agência Internacional de Energia chamava a atenção para esse facto, que se nós queremos vencer a luta contra as alterações climáticas, o petróleo tem que ficar onde está, isto é, no solo. Mas há muito óleo no Beato, e nós sabemos disso, quer dizer, não haverá muito óleo no sentido com que era apresentado o petróleo na tal série televisiva, mas há muito óleo alimentar que é consumido pelos habitantes, pela restauração, pelas empresas do Beato, e se nós conseguirmos ir buscar uma parte significativa desse óleo, podemos juntar aqui, de facto, o que é benéfico do ponto de vista ecológico, que é a reciclagem e a reutilização desse óleo, com o economicamente sustentável, porque aí estamos a ter acesso a uma matéria-prima, no fundo, sem custos, praticamente, quer dizer, ao custo da recolha, naturalmente, e do transporte, etc., mas com um custo muito baixo, e isso permite-nos aliar os dois fatores e, portanto, conseguir oferecer à população do Beato um transporte público ambientalmente sustentável, sem estar a penalizar a população, nem o município de Lisboa, com o sobrecusto associado a um combustível mais caro, antes pelo contrário. Portanto, eu acho que isso é aqui uma oportunidade extremamente positiva, que o que nós esperamos é que depois de descobrirmos o óleo do Beato, possamos evoluir para descobrir os óleos alimentares usados em muitos outros locais. João, muito obrigada. Nós estamos quase a terminar. Vou pedir só ao Carlos, que já percebi que entre as expectativas da Cristina e as expectativas do Grupo Nabeiro, às vezes vai ali uma decalagem grande. Mas, Carlos, aquilo que lhe pergunto é o alargamento aqui do ecodiesel a mais veículos, como é que equaciona a médio e longo prazo? De uma forma sintética agora? Bom, de uma forma sintética, eu diria que no quadro do conjunto de projetos de economia circular, projetos de sustentabilidade e responsabilidade social, é muito claro para nós que não vamos ter benefícios financeiros, vamos dizer, nos próximos 5 anos. Vamos ter benefícios ambientais muito significativos. E uma decisão de alargamento
pós-términos destes 2 testes que estão a decorrer neste momento. Eu diria que a partir de setembro, o alargamento a pelo menos 65% da nossa frota de utilização do ecodiesel, do B15, nos colocará muito rapidamente e antes de 2025 a cumprir aquilo que é a nossa cota de responsabilidade perante a sociedade. E esse é o primeiro grande objetivo. Vamos consegui-lo. Da nossa parte, não temos objeções neste momento. Acredito que nos próximos 6 meses a 12 meses iremos vencer a batalha de passar a incluir os Euro 6, carros pesados, recentes nesta batalha também. Portanto, vamos em frente. Daqui passo a bola à minha querida amiga Cristina, que só tem uma responsabilidade, que é aumentar o número de postos de abastecimento. Eu estou no Beato, estou aqui mesmo ao lado, esta parede que está aqui ao lado direito é o hub do Beato, e eu tenho que ir a Santo Amaro do Oeiras para colocar ecodiesel. Cristina, esta é uma mensagem final, deixo-lhe este abraço para você continuar a trabalhar com a mesma determinação que tem feito até aqui, está bem? Bem, mais do que é uma pequena queixa, mais do que uma recomendação, é uma pequena queixa. Mas, Cristina, é verdade, quem quiser, o comum dos mortais que tenha um carro a gasóleo pode abastecer com este ecodiesel. Há um site para descobrir onde é que existem estes postos de abastecimento. Sim, senhora Rita. Muito obrigada, Carlos, pelo desafio que eu diariamente trabalho com os meus colegas da parte da engenharia e da expansão, e estamos a trabalhar nisso, para saber onde podem abastecer ecodiesel. Desde já, podem ir ao site da PRIO e no localizador de postos selecionar o filtro, digamos, do ecodiesel. Neste momento há 14 posições, muito brevemente teremos 20 e está em expansão. Obviamente isto existe sempre alguma modificação nos próprios postos, alguma obra, por isso não é algo que se possa fazer de um dia para o outro. Nós neste momento já cobrimos de norte a sul do país e estamos a fazer crescer a rede. Só mesmo para finalizar, Cristina, os biocombustíveis avançados, e neste caso particular, quer o ecodiesel, quer o zero diesel, não são a solução milagrosa, nem são uma solução única. O futuro está, sem dúvida nenhuma, num leque de possibilidades de fontes de energia. Sem dúvida. Essa sempre foi a nossa perspectiva na PRIO. Portanto, o futuro da energia para a mobilidade parece-nos que vai consistir numa multiplicidade de soluções complementares entre si. Os biocombustíveis avançados têm a vantagem de estar disponíveis hoje, não é? E de serem, portanto, compatíveis em termos de tecnologia e infraestrutura existente, que naturalmente é uma grande vantagem, e estão em franco crescimento, e os números e as estimativas europeias mostram isso mesmo, mas mesmo sendo produtores de biodiesel, como disse há pouco, estamos desde a primeira hora no elétrico verde hoje em dia, temos projetos na área do hidrogênio, mas parece-nos que de facto não vai haver aqui uma solução para o futuro. Nós estávamos muito habituados a isso, àquele monopólio à volta do petróleo, não é? Mas tudo indica que de facto que o futuro não seja um monopólio de uma tecnologia, mas de facto uma multiplicidade de soluções que vão ser complementares entre si. Cristina, muito obrigada. O meu agradecimento então à Cristina Correia, ao João Vieira e também ao Carlos Martins e a todos aqueles que à distância acompanharam esta conversa. Foram 40 minutos que passaram num sopro, diria até, num pequenino átimo de energia eólica e por isso agradeço essencialmente a vossa disponibilidade, a forma fluida e simples com que nos explicaram a todos estas experiências e estas novas múltiplas soluções que, acima de tudo, nos vão ajudar a empoderar o futuro. A todos muito obrigada e continuação de um bom festival e com conferências tão ricas como esta. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.